Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos conversar sobre Botafogo como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, com conteúdos diários falando somente sobre Botafogo e nada além disso, porque nesse canal aqui a gente só fala de Botafogo. Pessoal, então vamos conversar aí sobre Fortaleza e Botafogo, essa partida. Quinta-feira agora, 7 horas da noite, na Arena Castelão. Então a gente vai entrar a fundo nesse assunto dessa partida que vai nos mostrar, pessoal, se realmente o Botafogo ele vai disputar esse título até o final ou não, né? Ainda há chance. O Botafogo ainda só depende de si. Mas qual Botafogo que irá entrar em campo contra o Fortaleza? O mesmo Botafogo que jogou contra o Palmeiras no segundo turno, né? O Grêmio no segundo turno, jogos em que o Botafogo tomou a virada depois de estar vencendo por 3-0 e por 3-1 e tomou 4 gols. O mesmo Botafogo que jogou contra o Vasco no segundo turno, um jogo onde o Botafogo não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo inteiro. O Botafogo que jogou contra o Red Bull Bragantino, né? Depois de estar vencendo por 2-1, tomou um gol no final do jogo, não conseguiu segurar a vitória. O Botafogo que jogou contra o Cuiabá, o Botafogo perdeu por 1-0 jogando dentro de casa. Será o Botafogo do segundo turno ou será o Botafogo do primeiro turno? É um time frio, que ataca no momento certo, que é muito eficiente, que ataca com muita qualidade, muita velocidade, com poucos passes e assim chega ao gol adversário. E quando está sem a bola consegue se defender bem. É um time equilibrado na defesa, é um time que consegue segurar as vitórias. O time que fez a melhor campanha da história do primeiro turno. Qual será o Botafogo que vai entrar contra o Fortaleza nessa quinta-feira agora? Vamos conversar sobre isso, pessoal. Antes de eu entrar nessa questão e também na provável escalação do Botafogo, vamos conversar aqui sobre alguns dados e estatísticas desse confronto, como que está o Botafogo na tabela, né, os últimos jogos, Fortaleza, como que o Fortaleza ele está... como que está o desempenho do Fortaleza nas últimas rodadas, nos últimos jogos, tem tomado muitos gols. Mas eu quero pedir a você que está aqui nesse vídeo, ainda não é inscrito no canal, que fortaleça a gente, pessoal. Dê aquela moral, se inscreve no canal, assim você terá acesso ao nosso conteúdo diário, com muitas informações, atualizações, tudo que acontece no nosso Glorioso. Deixa o like também, que é dessa forma você vai estar ajudando ao YouTube recomendar os nossos vídeos para mais botafoguenses. E compartilha, né, o vídeo aí para outras pessoas, outros botafoguenses conhecerem aqui o nosso vídeo. Ajude o canal, pessoal, a chegar aos 6.000 inscritos. Faltam 500 e poucos inscritos para a gente alcançar a marca dos 6.000 e eu quero alcançar essa marca até o final de dezembro, então ajuda a gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo e o Fortaleza eles têm o mesmo retrospecto no campeonato. Eles vêm de 4 derrotas e 1 empate. Ou seja, é uma derrocada absurda. Fortaleza está caindo muito na tabela. Ainda não está livre do rebaixamento. Vê péssimos jogos. Mas isso não vai entrar em campo, né, cara? A chance do Fortaleza querer jogar contra o Botafogo como se fosse uma Copa do Mundo, ela existe e provavelmente vai acontecer. E não será um jogo fácil na Arena Castelão. Mas o Botafogo, cara, mais uma vez, ainda só depende dele. E só a vitória interessa, como a gente vem falando aqui, ó. Desde o jogo contra o Palmeiras, a mesma coisa. Só a vitória interessa. E desde lá, o Botafogo ainda tem tido chances. Então, eu sinto assim, essa é a última oportunidade, a última chance que o Botafogo está tendo de realmente ainda disputar o título, né? Se ainda há alguma pequena esperança nos mais otimistas botafoguenses, ela vai somente até o jogo contra o Fortaleza. Se o Botafogo não vencer o Fortaleza, aí essas poucas esperanças irão terminar de vez e aí realmente, de fato, o Botafogo ele irá perder o título, sendo assim, né, a maior paçocada, a maior entregada, né, a maior vergonha da história dos pontos corridos. E nos últimos 5 jogos entre os dois times, né, o Botafogo ele venceu 3, empatou 1 e perdeu somente 1.
E o Fortaleza é um dos times que menos marcaram gols no campeonato inteiro, somente 36 gols marcados. Realmente o Fortaleza é um time que tem muita dificuldade de marcar gols. E o Botafogo é um time que marca muitos gols, cara. Já foi o time que mais marcou gols no campeonato, porém não é mais. Agora o Botafogo é o terceiro time que mais marcou gols no campeonato, ficando atrás de Palmeiras e do Grêmio, com 53 gols marcados e 30 gols tomados, né? Também não é mais a defesa menos vazada. O Botafogo já foi a defesa que menos tomou gols, porém aí é a quarta defesa que menos tomou gols, ficando atrás de Bragantino com 29, Atlético Mineiro com 27 e Palmeiras com 30. O Botafogo também tomou 30 gols. E falando um pouco sobre o Thiago Nunes, o retrospecto dele, né, sobre o Fortaleza, ele já enfrentou Fortaleza 8 vezes e só perdeu uma. Justamente no primeiro duelo pelo Brasileirão de 2019, quando ele comandava o Atlético Paranaense. Depois disso foram 3 vitórias e 4 empates diante do Fortaleza. Contra o Vojvoda, né, que é o treinador do Fortaleza, o Thiago Nunes ele está invicto. Uma vitória, né, por 4-0 no clássico quando estava no Ceará. O Thiago Nunes já foi técnico do Ceará. O Ceará venceu por 4-0 o Fortaleza no Brasileirão de 2021 e foram 2 empates. E falando sobre arbitragem, está definida a comissão de arbitragem que irá trabalhar nesse jogo. O árbitro será Ramon Abate Abel, que já apitou 5 jogos do Botafogo na temporada, os 2 jogos contra o São Paulo, o jogo contra o Santos, contra o Atlético Mineiro em Minas e contra o Grêmio em São Januário. Os assistentes serão Kleber Lúcio Gil e Thiago Americano Lages. O VAR terá o comando aí do Rodolfo Toschi Marques, que já trabalhou em 3 jogos do Botafogo nesse ano. A vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro e a vitória por 2-0 sobre o Vasco, né? Ambos no Newton Santos, e o empate em 2-2 com o Santos na Vila Belmiro. Então a principal missão do Thiago Nunes é encontrar esse equilíbrio entre defesa e ataque. Não sei o que ele vai fazer. Ele é o técnico, ele é o contratado para tentar solucionar esse problema de desequilíbrio nesse time que vem sendo o principal fator aí no segundo turno dessa queda absurda que o Botafogo vem tendo na tabela. Ele vai conseguir? Não sei. Eu não digo que vai continuar tudo ruim, o desastre vai continuar, que o Botafogo vai continuar perdendo jogos e não vai vencer nenhuma. Eu não digo isso. Também não vou afirmar que seremos. O Thiago Nunes é o salvador da pátria. O Thiago Nunes é o cara que vai salvar a temporada e vai trazer o título. Não vou dizer, eu não sou aqui um vendedor de ilusões, mas não sou o mensageiro do caos. Então, nos resta esperar. Eu quero, obviamente, que ele encontre essa solução. O que ele vai fazer, eu não sei. Não sei se ele vai encontrar ali Não sei se ele vai encontrar esse equilíbrio organizando esse time, né? De maneira que ele faça menos gols, se exponha menos, fazendo o time jogar mais fechado e com isso tomar menos gols, né? Sendo aquelas vitórias bem magras, né? Por assim dizer, aquelas vitórias bem feias, entre aspas, onde o time não ataca tanto, não se expõe tanto, não vá ao ataque toda hora, mas sem a bola é aquele time bem postado, bem organizado, que não dá muitos espaços, aquele time que faz muitas faltas. Isso faltou, pessoal, em muitas partidas do Botafogo nessa temporada. O Botafogo é um time que faz pouquíssimas faltas, principalmente nesse segundo turno. Observa muito o adversário jogar, deixa o adversário trocar passos. Os volantes, eles não desarmam, os volantes não fazem tantas interceptações. As linhas da defesa do Botafogo são muito altas e tem muitos passes em profundidade nas costas dos zagueiros, muitos lançamentos nas costas dos laterais.
O Marçal e o Di Plácido falham muito nessa questão. O Di Plácido dá muito bote errado, marca muito longe do adversário. Tem sido muito ruim no 1 contra 1, tem sido facilmente envolvido. E o Marçal a mesma coisa, o Marçal é muito lento, ele não consegue acompanhar os pontos. Então qual é o time titular ideal, né, para essa reta final? É o Thiago Nunes que ele vai perceber isso. A gente espera que ele consiga ter essa percepção bem profunda, cara, do que realmente será eficiente, né, do que realmente será necessário fazer para que ele encontre esse ponto de equilíbrio, que é o que o Botafogo precisa, um ponto de equilíbrio. Então a gente não sabe se ele vai começar com o Hugo, com o Marçal. O Di Plácido não pode ser o titular mais desse time, eu já vim falando isso aqui. A gente não aguenta mais ver o Di Plácido como titular do Botafogo. Não sei se ele vai botar o Matheus Ponte. Eu não defendo a opção de colocar o Tietê como titular. Para mim essa não é a solução. O Tietê é volante, vencendo o melhor jogador do Botafogo atuando como volante. Então, se ele vai botar o Matheus Ponte, se ele vai fazer uma linha de 3 zagueiros, né, e colocar alas, utilizando o Júnior Santos, utilizando o Vitor Sá, ou se ele vai jogar no 4-3-3, né, utilizando o Júnior Santos e o Vitor Sá mais espetados, se ele vai baixar as linhas, né, mesmo no 4-3-3, fazendo o time ser um pouco mais compacto, se ele vai fazer o Botafogo ser um time com mais posse de bola, né, que fique mais tempo com a bola, girando a bola, sem se expor. Eu não sei o que ele vai fazer, mas, como eu falei, espero que ele faça o que surta efeito, né? O que ele fizer que seja algo realmente que dê resultado e que a gente consiga, né, voltar às vitórias nessa reta final. Então, pessoal, eu poderia dizer que com a minha escalação ideal, para mim, eu já defendi muito aqui o Marçal fora desse time, né? O Marçal ir no banco, mas também quando o Hugo entra, comete erros defensivos. Então fica até difícil, cara, a gente escolher no momento qual é o ideal para essa lateral esquerda do Botafogo. Mas momentaneamente ainda acho que o Marçal deve ser o titular, embora eu não esteja gostando do Marçal. Mas quando o Hugo entra, ele compromete ainda mais, né, cara? É uma situação bem complicada. Então, na minha opinião, como eu falei aqui, cara, é só um achismo, uma opinião minha da formação, do que ele deveria continuar fazendo nesse time. Mas a possibilidade de ele fazer algo muito diferente daquilo que a gente imagina é grande. E a minha escalação ideal seria Lucas Perry, nada de Gatito, isso não vai acontecer, o Gatito não será o titular desse time, isso aí é fofoca, que muita gente caiu, acreditou piamente nessa formação que surgiu aí, de que o Gatito seria o titular e o Perry seria barrado. Na minha opinião, isso não vai acontecer. A escalação inicial, ele deve começar com Lucas Perry, Matheus Ponte, Adrielson. O Cuesta também tem cometido muitas falhas. Eu não colocaria o Cuesta como titular. O Cuesta está merecendo ir para o banco. Então eu colocaria o Bastos como zagueiro pelo lado esquerdo e Marçal como titular. A trinca de meias continuaria a mesma. Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. O Danilo Barbosa sendo aquele jogador que será muito utilizado, né? O 12º jogador, podemos dizer assim. Um jogador que quando entra muito bem. Ele dá um poder de marcação um pouco maior esse meio campo do Botafogo. Então ele será o substituto ali do Marlon Freitas. O técnico vê que o Marlon Freitas está rateando, como em alguns jogos ele já fez, né, aqui no segundo turno. Ele vai substituir pelo Danilo Barbosa. E os 3 homens da frente, Vitor Sá e Júnior Santos. E na frente, ainda não sabemos se o Tiquinho ele irá jogar ou não. Ainda não temos a informação que o Tiquinho está recuperado da lesão no tornozelo. No último jogo contra o Red Bull Bragantino, ele saiu sentindo dor. Não participou de alguns treinamentos, então a gente não sabe se ele estará apto para esse jogo contra o Fortaleza. O Diego Costa aguarda, né, o julgamento que será realizado no dia 22. Se ele for punido, ele não jogará contra o Fortaleza, então a gente corre o risco de não ter nem Diego Costa e nem Tiquinho. Caso isso não aconteça, será o Janderson. Então, fica em aberto essa questão aí, assim como a escalação também, é tudo palpite, né? Aquilo que a gente acha, mas na minha opinião seria esse 4-3-3 com essa escalação inicial
que é basicamente a escalação do primeiro turno, porém ele trazendo de volta a confiança, ele trazendo de volta uma organização defensiva, dando um poder maior de marcação nesse meio campo, principalmente nos volantes na frente da zaga, para que os adversários não cheguem com tanta facilidade, tanta liberdade, né, no campo de ataque. E ele abaixa um pouco mais as linhas, né, para que o Botafogo não seja surpreendido tantas vezes assim como foi diversas vezes, principalmente nesse segundo turno com esses lançamentos nas costas dos zagueiros, principalmente do Cuesta, né, que é muito lento e quando essa bola vai nas costas do Cuesta ele já fica para trás e é sempre um perigo de gol, sempre a jogada é perigosa. Então abaixa as linhas com o Bastos sendo titular. É isso, pessoal, não vou falar mais, senão o vídeo vai ficar muito longo. É isso que eu queria trazer para vocês. Em breve mais informações de prováveis escalações, jogadores que podem ser ausências, escalação também de Fortaleza, informações de Fortaleza. No mais, é isso que eu queria falar com vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!